Olá, eu me chamo Yasmin Nascimento e hoje estou aqui com o candidato a deputado federal, Bruno Lopes. Bruno, é um prazer estar aqui novamente com você. Prazer é meu, Yasmin. Obrigado aí mais uma vez por essa grande e rica oportunidade. E vamos lá, vamos falar para o que a gente veio, né? E falar com verdade, sempre com verdade. Bruno, algumas pessoas querem saber a sua vida como empresário, né? Qual foi seu maior sucesso, sua maior conquista como homem? Então, Yasmin, eu sempre, até pela minha posição eclesiástica, eu sempre busquei gerar legalidade aonde não tinha legalidade, né? Então, assim, eu venho de família, sou vinculado a um grande padrinho, né? Que era intitulado pelo mundo afora como título de contraventor. Alguns chamam de bicheiro, né? Bicheiros. E quando eu comecei a conversar mais, né? Porque até então eu era bitolado, eu era mais igreja. Quando eu comecei a conversar mais, eu comecei a entender que dentro deles também existia um vazio e um desejo de tentar legalizar a questão jogo do bicho, a questão tirar esse título contravenção. E no meio das conversas, a gente sempre apresentando a palavra de Deus como nossa prioridade, surgiu aí a ideia de trazer legalizado de fora para dentro, ou seja, de fora do Brasil. A gente não estava tendo oportunidade de legalizar no Brasil, né? Aí o que eu fazia? Buscava meios em outros países para legalizar em outros países e trazer o jogo pronto de outros países como filial para o Brasil, né? E começamos, acredito que nos últimos 4 anos, com um BEST, né? Que são os jogos de apostas de futebol. E deu muito certo, porque a gente passou a ter um controle melhor, né? Passou a ter um controle melhor e passamos a enxergar quem de fato participava ou não. E a maior curiosidade, né? Por a gente ter o acesso ao cadastro, porque toda pessoa tem que se cadastrar no link, tem bastante gente que joga. Estou falando de nomes e CPFs. Inclusive pessoas que me julgaram, né? Por ser pastor e defender a legalidade disso, só que eu defendo em prol da empregabilidade. E é o que eu falei, às vezes, né, respondendo até a tua pergunta, a nossa maior realização está tão perto da gente, está tão do lado da gente, e às vezes a gente acaba não enxergando por falta de atenção, né? Hoje eu consigo enxergar, né? Consigo enxergar as pessoas que eram intituladas por esses nomes aí, que não tinha muita lógica, executar um social até maior do que a própria igreja. Ora, como? São os maiores dizimistas da obra de Deus. E tem tudo para continuar a dar certo. E como empresário, eu sempre busquei ter a expertise de avançar forte na tecnologia, né? Hoje a minha maior empresa, ela mexe com tecnologia da informação. Então, vou mudar? Não. Eu tenho uma empresa de consultoria também, bem constituída. Fui dono de construtora. Passei por algumas experiências, né? Construção da Ilha Pura, na época das Olimpíadas. A empresa que fez a fundação era uma empresa minha, era uma construtora minha, entendeu? Tive várias realizações como empresário, né? Já tive bastante funcionário, hoje a gente tem bastante parceiros empresas, né?
Até nisso eu me adequei, porque... Qual o problema, Yasmin, de todo empresário no Brasil? O problema do empresário no Brasil é o TRT, é o Tribunal Regional do Trabalho, onde a gente, às vezes, homologado pelos sindicatos, né? O sindicato vai lá, diz quanto a gente tem que pagar ao ex-funcionário, né? E passam-se 6 meses, 3 meses, o funcionário vai lá e bota na justiça de novo. Aí a justiça manda a gente pagar a mesma coisa que a gente pagou de novo. Então, o maior problema hoje do desemprego, maior problema, sem medo de errar, principalmente da área de construção civil, é porque os construtores recuaram. Porque existe um sindicato da construção civil, onde quando acaba-se o contrato da obra, ele vai lá, tem que pegar o funcionário e um representante da empresa, sentar junto com o sindicato. Aí o sindicato faz um documento chamado homologação de pagamento. A empresa vai lá, paga a homologação. Depois de 3, 4 meses, o funcionário recebe a ideia de algum advogado de processar a empresa. Aí vai lá, processa. Não se surpreenda. A justiça dá ganho de processo para o cara que já recebeu, para o ex-funcionário. Então, isso me desanimou em ter massa funcional. Eu saí do ramo de construção e comecei a me empenhar mais no ramo de tecnologia, porque hoje a tecnologia da informação, né, o que a gente faz? Programação, criação de jogo, criação de sistemas. Hoje a expertise da minha empresa é para... E o que a gente faz? Terceiriza a mão de obra? Não, a gente terceiriza a empresa que tem a mão de obra. E tem dado muito certo, tenho tido muito menos dor de cabeça com os tribunais do trabalho a Brasil afora, né? Porque de PJ para PJ acabou o contrato e assim vamos seguindo. Bruno, uma pergunta. O que você diria para o Bruno Lopes de 3, 4 anos atrás e como você se vê futuramente? Então, eu há 3, 4 anos atrás, eu era apenas um simples pastor, né? E empresário. E nunca tive assim a ambição e nem o sonho de me politizar, a não ser se tivesse um propósito. Então, há 3 anos atrás eu preferiria muito só ser pastor. Para mim estaria muito ótimo, porque eu não precisaria ter saído da minha zona de conforto da maneira que eu saí, né? E o Bruno hoje já se vê posicionado aonde não existia posição. Por exemplo, hoje a gente está num momento eleitoreiro, né? Aí está lá o grupo do Lula, o grupo do Bolsonaro, direita e esquerda. E tem uma plateia gigante de centrão, que está aguardando ou a posição da esquerda ou a posição da direita, né? O Bruno de hoje, para quem se posicionaria? A princípio, para nenhum dos dois. Tá? Não vejo com bons olhos a equipe econômica nem do Lula e nem do Bolsonaro para um país chamado Brasil. Tem muito a ser corrigido ainda, né? A gente tira pelo preço da cesta básica hoje, a gente tira pelo preço do gás hoje, bujão de gás, né? Hoje, a gente está falando de baixa renda. Por exemplo, hoje tem uma... Antigamente a gente chamava de cheque cidadão, hoje tem esse auxílio do governo, né? Que é de R$600. R$600, mas onde um desenho de uma cesta básica hoje para você alimentar um casal e 2 crianças é pelo menos R$1.200, é o dobro. Então, como é que eu, como candidato, vou aceitar uma economia
que não dá dignidade. Eu acho que o que falta não é a briga política. O que falta é a coerência política. Os presidentes ou os candidatos a presidente sair de dentro do gabinete e ver a realidade de uma comunidade. A realidade, de verdade. Daquele lá que ganha um salário mínimo de faxineiro e que tem que pagar aluguel, que tem que comprar a cesta básica e que tem que comprar o bujão de gás, que hoje é 10% do salário mínimo, né? Essa realidade que precisa ser vista pelo político brasileiro do executivo. Eu estou falando de governador, estou falando de prefeito, estou falando de presidente da República. E falo com propriedade porque eu estou dentro da comunidade, quase todo dia. E quase todo dia a gente se depara, Yasmin, a gente se depara com um problema chamado fome. Fome mesmo, fome de faltar as coisas em casa. E, por incrível que pareça, quem entra na fome? A igreja. A igreja se une, vai lá, monta a bolsa e abençoa o que tem fome. Onde a responsabilidade é do Estado, é da União e do município. De pelo menos fazer o mínimo. Qual é o mínimo, Bruno? Assistir. Assistir a comunidade, ouvir a comunidade. Hoje a política é mais do cara falar. Vou falar. Falar o quê, pô? Tá todo mundo sentindo fome, todo mundo sentindo sede. Então, assim, o político e o Bruno de hoje vem com uma sensibilidade diferente da que eu tinha há 4 anos atrás e torna a dizer que o meu foco principal é o próximo. É o próximo que mora na comunidade, é o próximo que é assistido pela igreja e o que precisa ser visto é um redesenho político e econômico viabilizando o suporte para o próximo, não para o político. Então está todo mundo, extrema-direita, extrema-esquerda. E o próximo? Onde é que está nessa história? E o que precisa de comida? E o que precisa comprar o gás? E o que precisa comprar água no Nordeste? Como é que é isso? Está faltando, Yasmin, sensibilidade política. Está faltando coerência política. Está faltando visão política. E está faltando os políticos saírem de dentro do gabinete sem ser em período eleitoral. Sair o tempo todo para sentir de perto o que é fome, o que é sede e o que o povo está precisando de verdade. Bruno, o que você fez profissionalmente como empresário, né, que te deu bastante sucesso, mas você não repetiria? Então, o sucesso, às vezes, deixa o empresário assoberbado de vaidade, né? Aonde eu não repetiria os meus sucessos. Eu não repetiria a minha vaidade. Porque todo empresário que é bem-sucedido, ele tem aquela vaidade, poxa, consegui, arrebentei, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas que estão à sua volta, né, se retranquem, fiquem na retranca. Então, o que eu não repetiria? Eu não repetiria em ser vaidoso e me manteria em ser simples, porque todo empresário que é bem-sucedido tem que ter equipe. E, graças a Deus, a nossa equipe das minhas empresas são muito boas. São pessoas muito sérias, são pessoas honestas, de caráter, são empresas parceiras, entendeu? Então, a única coisa que eu não repetiria era a vaidade de sucesso único e sozinho. Hoje eu enxergo o meu sucesso com o meu colegiado, com o meu grupo, com as empresas parceiras, com os funcionários parceiros, e continuaremos assim, com pé no chão, humildade,
discernimento de quem é quem para fazer e continuar dando certo. Bruno, uma perguntinha para finalizar nosso bate-papo. Descreva uma ideia que você teve para melhorar os últimos processos que trabalhou, mas qual foi o resultado? Então, Yasmin, a maior ideia para se obter resultado é a ideia da minha confiança em Deus. Às vezes, isso todo empresário passa por isso, né? Às vezes fica tudo obscuro, tudo escurece, parece que tudo dá errado. Aonde eu faço dá certo. A gente chama, né, de secreto com Deus, né? Todo empresário que é da igreja tem um secreto com Deus. Às vezes eu me tranco na minha sala de escritório e me ajoelho, e eu tenho certeza que nunca vai decepcionar você, como nunca me decepcionou, que é o altar. Eu vou e me derramo no altar. Meu Deus, está tudo dando errado, está tudo de cabeça para baixo. Me dá direção, me dá sabedoria. Aí Deus olha lá de cima, é quem a gente precisa chamar a atenção, Yasmin. Deus. Não é religião, não é o que você serve, não é o que você crê. A gente está falando de Deus, que criou o céu e a terra. Então, quando a gente passa a nossa confiança, a minha no caso, eu passo para Deus resolver e coloco diante do altar, o sucesso é certo. E qual é a minha orientação para você, Yasmin, para você, telespectador? Todo mundo que quer ter sucesso, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer sentido da sua vida, o segredo do meu sucesso está no altar. O do teu certamente estará no altar também. Por quê? Nós não temos que chamar, por exemplo, eu não tenho que chamar a atenção da Yasmin. Eu não tenho que chamar a atenção do telespectador que está me assistindo. Eu tenho que chamar a atenção de Deus. Se Deus olhar lá de cima e ver que eu chamei a atenção, ver que eu gritei, que eu clamei por Ele, Ele vai me responder. Como tem me respondido, né? Assim é a vida de quem acredita em Deus, não é a vida de quem é religioso, independente da religião. Então, graças a Deus, o altar nunca me decepcionou, Yasmin. E nunca vai decepcionar nem você e nem a vocês que estão me assistindo, e eu tenho certeza disso. O altar é o segredo de todo sucesso, de todo bem-sucedido, independente da religião. Gente, finalizo essa gravação agora, né? Foi um prazer estar com você aqui novamente e espero mais encontros como esse, Bruno. Se você quiser dar uma palavrinha da Bíblia para quem está assistindo a gente. Então, eu te agradeço também, Yasmin, agradeço a você que teve a paciência aí de nos assistir. A palavra que eu vou falar hoje é muito conhecida, né? Muito mesmo. Isaías foi um grande profeta da Bíblia e eu lembro dessa palavra como consolo até para o povo. Hoje o que o povo precisa? Ser consolado, né? E Isaías, na sua simplicidade de profeta, falou lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, que diz assim, ó, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é
escabroso aplanado, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Deus abençoe tua vida, Yasmin, né? Deus abençoe tua vida, telespectador. E eu encerro com essa palavra. Quando o Senhor quer fazer, até o que é para dar errado, Ele vai fazer dar certo. É só você crer no altar. O segredo do sucesso da gente está no altar. Deus abençoe tua vida. Yasmin, obrigado. Parabéns. Sucesso total, tá? Obrigado, Bruno, mais uma vez por estar conosco nesse episódio. Fica com Deus, você e toda a sua família.